Olá, tudo bem? Vou gravar aqui agora 29 princípios redentivos, que eu intitulo de Fundamentos e Práticas no Púlpito da Pregação Redentiva. Estou gravando isso aqui para os alunos de uma mentoria do EAD Livre da FTRB e também para o canal aqui Exposição Bíblica. Hoje são 25 de agosto, especificamente 8 horas e 7 minutos. Eu fiz 3 outras gravações e acabei perdendo as gravações por um erro técnico aqui, mas agora eu creio que vai dar certo, tá bom? Bom, eu sou Michel Augusto, sou professor de pregação expositiva há mais de 12 anos praticamente, é a minha área de pesquisa, né, e toda a minha formação é baseada nessa área de pesquisa em pregação. Bom, eu queria tratar de 29 princípios. E o primeiro princípio que eu queria tratar é, ao pregar, ler e ouvir, ou ouvir um texto, nós precisamos saber que toda a Escritura aponta para Cristo. João 5:39 e Lucas 24:27 são dois textos clássicos na versão NVI. O primeiro diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Lucas 24:27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Em segundo lugar, ao pregar, ler ou ouvir um texto, entendamos que toda a Escritura aponta para Cristo, seja no texto ou no contexto. Nós não temos que ficar como os alegoristas, tentando enxergar Cristo em cada vírgula das Escrituras. Nós precisamos entender que toda a Escritura faz parte de um bojo de um Deus trino redentivo. Então, nós não precisamos dizer que uma arca era feita de madeira porque a cruz do Senhor seria de madeira. Não, nós não precisamos cair nessas, eu digo, pataquadas teológicas para que a gente faça conexões. A conexão está no texto ou pode estar no contexto, né? Terceiro lugar, ao pregar, ler ou ouvir um texto, nós precisamos entender que toda a Escritura tem uma chave interpretativa, a graça. Seja no contexto da lei, seja em outros gêneros literários, a graça, ela é o pressuposto. Ela nos ajuda a entender os propósitos redentivos do Senhor que culminam em Cristo Jesus. Em quarto lugar, ao pregar, ler ou ouvir um texto, nós precisamos conectar a ideia central de um texto, né? Todo texto, nós precisamos captar a ideia central dele, entender a intenção do autor daquele texto. Nós precisamos conectar isso à ideia central do livro e, consequentemente, a toda a história da redenção. Se você for pregar em Lucas 8, versículo 1 ao 3, que fala de Jesus caminhando com os discípulos numa jornada de pregação, e aquele texto, as mulheres acompanham o ministério de Jesus e dos discípulos, acompanham e ajudam. Se você conectar esse texto ao Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar o que estava perdido, e, consequentemente, conectar a toda a redenção na progressividade da revelação bíblica, você não vai cair em leituras ideologizadas que vão usar esse texto, por exemplo, para afirmar o ministério pastoral feminino, tá ok? Então, a teologia redentiva foca tanto no Deus Trino Redentor, nas ações do Deus Trino, que, embora ele não seja insensível às dores dos homens, a redenção é uma metanarrativa que se torna na pregação maior do que as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas queixas, os nossos problemas com o sofrimento, com o passado, com o esquecimento, com o rebaixamento diante do outro, enfim, né? Os problemas históricos dos ricos em relação aos pobres, dos brancos em relação aos negros, enfim, as nossas narrativas, elas são suplantadas pelo poder do evangelho, que é muito maior do que as nossas narrativas. Quinto lugar, ao pregar, ler ou ouvir um texto em toda a Escritura, devemos ver a graça
progressivamente. A graça, o Cristo Redentor não é uma surpresa, né? Gênesis 3,15, nós temos o proto-evangelho. Sexto lugar, ao pregar, ler ou ouvir um texto, devemos enxergar que toda a escritura está moldurada pelo princípio da cosmovisão cristã. Ou seja, se a gente colocar os pontos cardeais da criação, queda, redenção e consumação, esses pontos cardeais vão nos orientar quanto à nossa leitura. Sétimo lugar, ao pregar, ler ou ouvir um texto, devemos considerar o proto-evangelho de Gênesis 3,15. A primeira promessa de redenção. A escritura, a partir do proto-evangelho, vai se desenrolar na história da redenção. Oitavo lugar, ao pregar, ler ou ouvir um texto, nós precisamos saber que toda a escritura apresenta um estágio da redenção. Isso não significa que todo texto tenha que mencionar Jesus Cristo. Basta nós entendermos o desenrolar dos estágios da redenção nas eras, nas alianças, olhando os tipos de Cristo, olhando a função do sacerdote, do profeta e do rei, e entendendo que essas três modalidades apontam para o tríplice ofício perfeito de Cristo, do Cristo Redentor. Em nono lugar, ao pregar, ler ou ouvir um texto, saibamos que ele ou prevê, ou prepara, ou reflete, ou resulta na obra do Cristo Senhor. Tá ok? Em décimo lugar, ao pregar, ler ou ouvir nos textos, por exemplo, proféticos e salmos, identificamos a previsão de quem Cristo é e o que ele fará. Tá ok? Isaías 9, versículo 7, é um texto que nos mostra exatamente isso. Olha só o que diz o capítulo 9, 6, 7. Afinal, um menino nos nasceu, um filho foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, e o seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena luz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que tudo isso se realize. 11º, ao pregar, ler ou ouvir em outras passagens, devemos identificar que o povo de Deus está sendo preparado para entender a graça redentiva, né? Providenciada pelo Senhor. Então, por exemplo, o sistema de sacrifícios nos prepara para compreender que sem derramamento de sangue não há expiação por nossa falha em guardar a lei. A fé de Abraão, por exemplo, lhe foi imputada como justiça. Isso nos ajuda a entender a nossa posição, que a nossa posição diante de Deus não depende de nós. É pela graça, mediante a fé, imputada a nós, pela a justiça de Deus revelada no seu Filho, Jesus Cristo. 12º lugar, ao pregar, ler ou ouvir um texto, né? Caso esse texto não se refira a Cristo diretamente, devemos fazer duas perguntas. O que esse texto reflete sobre a natureza de Deus, que providencia a redenção? Segundo, o que esse texto reflete sobre a natureza da humanidade que precisa da redenção? São duas perguntas importantes quando você não identificar claramente, ou literalmente, ou nitidamente Cristo no texto. 13º, ao pregar, ler ou ouvir um texto, devemos identificar quem é Deus e quem somos nós. Deus é o Redentor, nós somos aqueles que carecem dessa redenção. 14º lugar, ao pregar, ler ou ouvir um texto, identifique o homem como fraco, desobediente e infiel, e o Deus Trino como aquele que provê a graça libertadora. Mesmo nos momentos que o homem se apresenta com algo que denote uma moralidade, nunca enxergue o homem como auto-justificado, porque ele não é. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. 15º, ao pregar, ler ou ouvir um texto, não coloque os personagens bíblicos como seres perfeitos moralmente falando. A única justiça que supriu a exigência do Pai foi a de Cristo. 16º, ao pregar, ler ou ouvir um texto, lembre-se que a nossa justificação depende da graça e fé na obra expiatória de Cristo. 17º, ao pregar, ler ou ouvir um texto, saibamos que a santificação
Embora contenha ações de decisão humana, essa santificação também depende da graça. Abraham Kuyper, na obra O Espírito Santo, ele vai dizer, olha, a justificação depende exclusivamente da graça, mas a santificação, embora tenha que ter uma decisão humana, ela também depende da graça. 18º, ao pregar, ler, ouvir um texto, tenhamos a convicção que os imperativos, ou seja, aquilo que eu faço, deixo de fazer, não podem estar desconectados dos indicativos, aquilo que Cristo fez por nós, ou seja, a graça precede as nossas atitudes. Então, quando for aplicar um texto, ao invés de dizer, faça isso, diga, a graça do Senhor vai te auxiliar a você fazer isso. 19º, ao pregar, ler, ouvir um texto nos 10 mandamentos, por exemplo. Saibamos que ele é o que fez para depois cumprir os 10 mandamentos. A graça é importantíssima, é a condição primordial para que a gente possa obedecer através dos mandamentos. 20º lugar, ao pregar, ler ou ouvir um texto em toda a Escritura, a aplicação deve ser baseada nessa graça, que nos ajuda a produzir respostas de amor, fidelidade e poder. 21º, ao pregar, ler ou ouvir um texto, aplique o texto sem cair no legalismo, ou seja, você tentar basear o afeto divino no desempenho humano, ou no antinomismo, achar que por estar debaixo da graça e justificado pela fé em Cristo, você tem como viver de forma licenciosa. 22º lugar, ao pregar, ler ou ouvir um texto, aplique o texto sem cair em adequações às narrativas dos leitores. Embora Cristo seja misericordioso, cheio de compaixão, o Evangelho é uma meta-narrativa superior a todas as narrativas. Porque Deus não prometeu nos livrar do sofrimento completamente. A queda trouxe consequências terríveis para a humanidade. Mas Cristo, no proto-evangelho, foi prometido como redentor, como libertador. E essa é a nossa alegria. 23º lugar, ao pregar, ler ou ouvir um texto, faça 4 perguntas. O que eu tenho que fazer? Onde eu vou fazer? Por que eu vou fazer? E como fazer? Ou seja, essas 4 perguntas direcionando a transformação diária em imagem de Cristo. 24º, ao pregar, ler ou ouvir um texto, aplique a redenção em todas as áreas. A pregação redentiva não é válida somente para adoração pública no domingo, no dia do Senhor. É válida para sermões de matrimônio, sermões em todos os ambientes. 25º, ao pregar, ler, ouvir um texto, aplique a sua vida cristã individual e ao corpo de Cristo. Por quê? Porque a nossa realidade envolve uma fé privada e uma fé pública. 26º, ao pregar, ler, ouvir um texto, estejamos convictos que a graça motiva e fortalece a piedade. A santificação é motivada e encorajada pela graça. 27º, ao pregar, ler, ouvir um texto, precisamos conectar a lei e a graça. A lei traz o conhecimento e a graça nos auxilia a ter vontade e capacidade de agir conforme o conhecimento que a lei nos traz. Nós não temos capacidade de cumprir a lei para sermos aceitos pelo Pai, motivo pelo qual Cristo veio. Mas ele, tendo cumprido cabalmente essa justiça imputada em nós, graciosamente nos habilita a conhecer e viver a vontade de Deus. 28º, ao pregar, ler, ouvir um texto, mostremos que a graça amorosa é a única capaz de nos fazer amar mais a Deus do que os ídolos do coração. E o último lugar, ao pregar, mostre que existem meios para que a gente possa ser revestido dessa graça. São os meios públicos ou privados da graça. O culto público, a oração pública, o ouvir a pregação, participar da ceia, a oração em conjunto com o povo de Deus, os meios privados, a meditação, a leitura bíblica, a oração privada. É muito importante explicar para as pessoas os meios públicos e privados, os meios graciosos que Deus deixou para nos abençoar, ou seja, para nos encher dessa graça, tá bom? Bom, que Deus possa te abençoar, fique com Deus, se inscreva no canal, não deixe de acessar academiadospositor.com.br e também não deixe de apreciar nossa 14ª conferência, né, 24 e 25 de novembro. Olhe lá nas redes sociais, Exposição Bíblica, que você vai ver que existem bons pregadores que estarão nessa conferência. Um abraço, tchau, tchau.